Fala galera, boa tarde. Estamos de volta aí com mais um vídeo para o canal do Senhor Gasparini. Vamos fazer um pós-jogo hoje dessa rodada do Brasileirão, primeiramente. Depois quero fazer um pré-jogo aí das rodadas do meio de semana. Mas é isso. Vamos começar primeiro do clássico, né? Clássico dos milhões, Flamengo e Vasco, onde o Flamengo poupou algumas peças, né? Pensando no jogo de volta aí da Libertadores, na Argentina, contra o Estudiantes. E o Vasco completinho, né? O que tem de melhor. Mas assim, como eu já falei aqui nos vídeos anteriores, o time reserva do Flamengo, terceiro reserva, é muito bom, é um time muito bom que tem várias peças ali no elenco que preenche muito bem. A única reclamação aí dos torcedores do Flamengo é com o Alan, né? Sempre que ele joga, o rendimento do Flamengo cai um pouquinho. Mas o Vasco não tem nada a ver com isso. E o que eu ia elogiar o Vasco é que foi um time aguerrido. E em grande parte da partida soube jogar de igual para igual contra o Flamengo. Mas aí vamos lá, o primeiro gol da partida foi do Flamengo, gol de rebote do Carrascal. E assim, Léo Jardim para mim vacilou. Ele podia ter espalmado para o lado, mas ele espalmou para frente. E aí é caixa, né? Se vinha um jogador do Flamengo, como veio o Carrascal, aproveitou o rebote e fez 1-0 aí pro time rubro-negro. E do lado do Vasco, vem destacar o Coutinho, não necessariamente nesse jogo, mas foi uma peça primordial aí pro gol do Vasco, mas ele vem jogando bem, vem se destacando. Acho que ele está no melhor momento dele com a camisa do Vasco, nesse retorno dele. E numa cobrança de escanteio, ele colocou a bola na cabeça do Ryan aí para empatar essa partida. E muitos já pedem o Coutinho na seleção, mas aí eu acho muito cedo ainda, porque é aquilo, ele não consegue jogar ainda os 90 minutos. Chega aos 60 minutos, vamos colocar aí uns 15, 20 minutos do segundo tempo, ele já tá morto, tá mortinho. Assim como o Neymar, fisicamente ainda não estão bem. Mas, pelo menos aqui no Brasil, o pouco que ele tá jogando, vem se destacando e ajudando muito o time do Vasco aí. E o Ryan é aquele jogador que para mim é moleque novo, tem muito ainda para crescer, mas é um dos melhores jogadores aí do Vasco e na idade dele é um dos melhores aí do futebol brasileiro. Vem jogando muito, com muita personalidade. Ele me lembra um pouco o Adriano Imperador, jogador forte, né? Chuta muito bem fora da área. Então, assim, tem tudo para ir para fora e se destacar lá na Europa. É um ponto positivo aí para o Vasco que deve fazer um dinheiro. Acredito que não nessa janela, né? Não por agora, né? Mas com certeza ano que vem não vai passar muito disso, né? Vai embora também mais um jogador realizar o sonho, né, de jogar na Europa. E é isso, o Vasco foi muito aguerrido, conseguiu jogar em muitos momentos de igual para igual contra o Flamengo e ficou no empate, 1-1. O Flamengo também pensando no jogo de volta da Libertadores, como eu já falei, o Alan ele deixa um pouquinho do time para baixo, né? Deixa um pouquinho o time a desejar. Então a torcida realmente, com toda a razão, pega muito no pé desse jogador. Agora vamos falar do Botafogo. O Botafogo voltou a ganhar no Brasileirão. Engraçado, com um jogador a menos. Lembrou aquela final, né, do ano passado contra o próprio Atlético Mineiro, né, na Libertadores, que mesmo com um a menos conseguiu vencer a final, né? E agora a mesma coisa, com um jogador a menos conseguiu fazer 1-0 e administrar todo aí o segundo tempo diante do Galo. Belo resultado para o Botafogo, devido às circunstâncias, mas estava devendo para a torcida, né, uma vitória. E conseguiu ir, graças ao Santi Rodrigues, 1-0 para o Glorioso. E o Fluminense? O Fluminense poupando algumas peças, como é de costume, né? Renato até surpreendeu que levou mais titulares aí do que o jogo anterior pelo Brasileiro contra o Corinthians. E viu o Hércules fazer um bonito gol. Um destaque aí, o Cano. O Cano, o mau momento dele é tão grande que ele foi comemorar o gol falando que a bola raspou na cabeça dele. Doido para ter mais um gol aí na conta dele, porque o momento é brabo, o momento é muito ruim do Germancano com a camisa do Fluminense, muito abaixo das expectativas, e o gol não foi dele, foi do Hércules, chute fora da área ali, meio que cruzado, mas foi pro gol, e o gol na conta do Hércules, sim.
Agora já vamos fazer um pré-jogo, continuando no Fluminense, que joga hoje, jogo de volta aí, no Maracanã, perante a sua torcida, tendo que reverter esse placar de 1-0 aí contra o Lanús. Vive aquela expectativa de o Soteldo ser titular na ponta esquerda. Eu espero que não, porque quando ele joga, a negatividade é grande para cima do Fluminense. Que eu me lembro, não tem nenhuma vitória com ele jogando. Então, assim, torço que o Serna joga mesmo. Infelizmente, temos poucas opções. Eu não sei porque que o Keno não joga. Outras opções aqui, até jogou nesse jogo contra o Vitória, o Lavega, Lescano. Vamos ver o que o Renato vai aprontar. Mas eu espero profundamente que jogue com meia de criação. Com o Lúcio Acosta ali, né? Não jogue com o Nonato, mais uma vez, 3 volantes. Por dentro de casa, perante sua torcida, o Fluminense precisa de gols, então tem que jogar para frente. Então, jogando com meia de criação e qualquer um, menos o Soteldo ali na ponta esquerda, o Fluminense tem grandes chances aí de reverter esse placar. Mas tem que abrir o olho, né, Renato? Escalar os melhores e vamos ver o que acontece. Agora o Vasco e o Botafogo tem jogos aí atrasados, né? Que estão devendo aí pela 16ª rodada. O Vasco pega o Bahia e o Botafogo o Grêmio. Se eu não me engano é isso. Vasco, Bahia e o Botafogo o Grêmio. Devem ir completo com o que tem de melhor. No momento só tem o brasileiro mesmo para focar. O Botafogo segue ali na briga pelo G6, pelo G4. E o Vasco sair da zona ali de confusão, né? Apesar de estar jogando bem, vem de 2 empates. Então precisa urgentemente de 3 pontos para alcançar voos mais altos, né? Quem sabe uma Sul-Americana. E quem sabe também um G6, G8, né? Se virar, né? Mas tem que melhorar mais, né? Tem que ter mais confiança. Tem que melhorar algumas coisas. Eu acho que o Diniz tem que parar de ser teimoso. Não tá dando certo. Coutinho e Verratti. O Verratti muito parado lá na frente. Nem no que ele é bom, ele tá sendo bom, que é nos gols de cabeça. Quem fez o gol de cabeça contra o Flamengo foi o Ryan, nem foi o Verratti. Então, assim, é um momento de se pensar. Onde eu já falei que ele é muito importante para o Vasco, mas ele vive um mau momento, como os 2 atacantes do Fluminense vivem, o Everaldo e o Cano. O Verratti é a mesma coisa. E talvez jogar com 3 atacantes ali de velocidade, né? Talvez dê mais liga, porque a bola chega no Verratti e trava ali, ele perde a bola, se embaralha com a bola e não consegue dar aquela arrancada. No ponto forte dele, eu já falei, tá mal, que é os gols de cabeça. Então, é hora de Diniz pensar aí numa válvula de escape, uma outra opção. Por que não o Ryan de centroavante? Aí coloca outro ponta, o David, né? O André Gomes, né? O reforço aí do Vasco, que joga de ponta também. Tem que pensar, tem que fazer uma rodagem na frente, porque com o Verratti, acredito que muitos vascaínos vão concordar comigo, não está no momento bom. E assim, o Coutinho não é aquele jogador que vai jogar os 90 minutos, mas ele é o cérebro do time, né? Aí vai na frente o Verratti, tiver mais um cara ali, mais um combustível ali de velocidade, acho que pode dar bom pro Vasco. E o Flamengo encara o Estudiantes na Argentina. Jogar contra o time argentino lá é sempre difícil, mas é o que eu falei também no vídeo anterior, o time brasileiro está numa disparidade assim na frente dos times argentinos, os times brasileiros muito superiores. Então acredito que o Flamengo não terá dificuldades de avançar para a próxima fase na Libertadores. É isso, minha opinião aí para esses pré-jogos do meio de semana. Fluminense hoje, 9h30, Botafogo e Grêmio, Vasco e Bahia amanhã, às 19h30. E o Flamengo, fechando aí a rodada dos Cariocas nessa semana, joga na quinta-feira, pelo que eu me recordo, às 9h30 também da noite, na quinta-feira. Então, confiante aí que os times carioca façam um belo trabalho aí nessa semana. Valeu, tamo junto. Não deixem de se inscrever no canal, quem ainda não é inscrito. Não deixem de comentar, dê sua opinião, sua sugestão desses próximos jogos aí. E deixem seu like. Valeu, tamo junto, aquele abraço.